Pergunta 274 do Livro dos Espíritos. As diferentes ordens de espíritos estabelecem entre elas uma hierarquia de poderes e há entre eles subordinação e autoridade? É uma pergunta, né? Resposta: sim, muito grande. Eu tenho a impressão que essa relação não é válida para o espírito humanizado. Pode comentar, por favor? Sim, essa relação não é válida para os espíritos humanizados. Apesar dos espíritos que estão humanizados pertencerem a uma espécie de relações de classes de espíritos. Agora, eu não vou lhe responder ela na íntegra, porque hoje, dentro da conversa de espíritos, hoje, nós vamos falar sobre caixa de espíritos. Então, mais tarde, nós vamos falar melhor, tá certo? Agora, realmente, o espírito humanizado não entra nessa história. Agora, o espírito que está humanizado entra. Espírito humanizado é uma coisa, espírito que está humanizado é outra coisa. Eu gostaria de ler aqui apenas a continuação da resposta, se me permite, o Armando. A resposta completa é assim: muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros a autoridade correspondente ao grau de superioridade que hajam alcançado, a autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Isso, é o que eu disse, nós vamos falar de caixa depois, e nós vamos falar justamente isso, que as classes de espíritos, como descrita no Livro dos Espíritos, não é de uma visão universal. Os espíritos não se subordinam dentro daquelas caixas que estão no Livro dos Espíritos, mas sim por ascensão moral. Nós vamos falar disso. Jacqueline pergunta: o que é moral? Qual humana? Grande pergunta. Eu vou responder essa agora, porque ela não faz parte, vamos dizer, do que nós vamos falar depois. O que é moral para vocês? Fia, procura no dicionário o que é moral. Aqui no Aurélio nós temos o seguinte: moral, conjunto de regras de condutas ou hábitos julgados válidos, quer de modo absoluto, quer para grupo ou pessoa determinada. Um segundo item: conclusão moral de uma obra, de um fato, etc. Terceiro item: o conjunto de nossas faculdades morais, brio. Quarto: o que há de moralidade em qualquer coisa relativo à moral. Então veja, moral é um conjunto de atos e pensamentos que correspondem como certos a um padrão. Por exemplo, no país de vocês, um homem ter uma mulher é um ato de moral. Ter duas é imoral. Por quê? Porque o conjunto de padrões que dita a vida da sociedade de vocês fala isso. Mas a moral humana, ela é relativa. Por quê? Porque ela depende deste conjunto de regras que varia de acordo com o lugar. Por exemplo, no país de vocês é imoral ter mais de uma mulher. Nos países árabes é imoral ter uma só. Então veja, a moral humana, ela é relativa. E se é relativa, ela não existe. E se ela é relativa, tem que haver uma moral absoluta. E a moral absoluta é a moral universal, é a moral espiritual. E qual é o conjunto de princípios que podem ser chamados de moral universal ou absoluta?
amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esta é a moral universal. Só isso é moral. Se você tiver 300 mulheres e amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, universalmente você é uma pessoa moral, que tem conduta moral considerada cheta. Cheta entre aspas. Mesmo que a moral humana diga o contrário. Então, quando nós for falar em classe de espíritos e for falar que as classes de espíritos são dadas pela moral, nós precisamos ter isso em mente. Que eu vou estar falando da moral universal e não da moral terrestre. Ficou claro? É isso que mais ou menos responde a segunda pergunta do Jean Calin, que diz o seguinte: o que é moral para o espírito? Moral para o espírito é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E moral para o espírito é amar a si acima de Deus e dos outros. Amar a si não é um ato de vaidade. Amar a si basta você dizer, eu estou certo. Já houve um ato imoral. Quando alguém diz que está certo, cometeu uma imoralidade universal. Quando alguém quer ganhar alguma coisa, cometeu um ato imoral. Quando você diz que o outro não devia fazer o que fez, você está cometendo um ato imoral. Bruno pergunta: o que é amar a Deus? Deus é o absoluto. Nós já falamos nisso neste trabalho. Então, amar a Deus é amar o absoluto. Amar o universal, acima de tudo. De tudo o quê? De tudo que é material. Já fiz um trabalho, doutor, meu ego investigativo querido. Já fiz um trabalho onde eu disse, se você ama a sua casa, você não ama a Deus, porque ama alguma coisa acima dele. Se você se entrega ao mundo material, você está de costa para Deus, não amou a Deus. Então, amar é a entrega. Aonde o seu coração está, é onde está o seu amor. Se seu amor está nas coisas materiais, você é um amoral espiritual. Jean Calin pergunta: o mal universal existe? Existe. Não existe o bom. Bom é aquilo que você chama de bom, que você gosta. Existe o bem universal, absoluto. E existe o mal universal, o absoluto. Qual é o mal universal? É amar a si acima de Deus e dos outros. Esse é o mal universal. É o egoísmo. Isso ao nível de vocês. Porque a cada etapa da evolução espiritual, você precisa vencer um diabo, um inimigo. E aí muda o mal que você precisa vencer. Agora, esse mal é relativo. Porque ele existe apenas na consciência humana. E tudo que é humano é relativo, como nós já vimos. Então ele existe, mas não existe. Armando diz: mal contrário de bom ou mal contrário de bem? Mal contrário de bem, porque o bom não existe. O bom é algo que você acha, ele é relativo, então não existe. Ficou claro? Então vamos começar a conversa de hoje, que eu acho que não vai dar para acabar hoje de falar sobre espírito. Talvez nós tenhamos que continuar na semana que vem, né? Vamos falar, nós falamos sobre Deus, falou sobre o universo, absoluto e relativo, e agora vamos falar sobre espírito.
O que é um espírito? Para começar, vamos dizer logo, espírito, alma, anjo, é tudo a mesma coisa. São nomes. Eu prefiro chamar de ser universal, que é aquele ser que não tem um planeta, que não tem uma vivência material. O que é o espírito ou o ser universal? Segundo o livro do Espírito, o espírito é o princípio inteligente do universo. É com essas palavras que o espírito da verdade diz quem é o espírito. Então, para nós, isso é real. O espírito é o princípio inteligente do universo. No planeta de vocês, princípio inteligente do universo pode ser entendido como inteligência. Então nós podemos dizer que o espírito é uma inteligência. Só que mais abaixo, no próprio livro do Espírito, Kardec pergunta, então o espírito é uma inteligência? E o espírito da verdade responde, não. A inteligência é uma propriedade do espírito, não é ele. Então, se na boca da definição para dizer o que é um espírito, o que nós podemos responder é que o espírito é o princípio inteligente do universo. Mas que este princípio inteligente possui uma inteligência, mas não é inteligente, mas não é a inteligência. Não sei se eu me fiz conseguir entender e tenho certeza que não. Mas isso é o máximo que nós podemos saber sobre espírito. Vocês têm, dentro da literatura espírita, dentro dos conceitos sobre espírito no mundo terrestre, um monte de afirmações sobre o que é o espírito. Mas essas afirmações não se fundamentam no ensinamento dos mestres. Se nós formos se guiar pelo que o mestre trouxe, nós vai ter que dizer isso. O espírito é o princípio inteligente do universo. Mas aqui, apesar de possuir uma inteligência, não é esta inteligência. Isso é o que é o espírito para nós. Isso é o que nós, pode saber e responder a pergunta, o que é um espírito? E é a partir deste praticamente nada, ou seja, desta afirmação de que existe um princípio que é inteligente, mas que tem inteligência, mas não é que nós vamos conversar sobre espírito. Daia pergunta, qual a diferença entre alma e espírito? Eu vou dizer para você a minha resposta. Para eu, Joaquim, não há a menor diferença a não ser nomes. Espírito, alma, anjo, guardião, mentor, é tudo a mesma coisa para eu. Guru, são nomes. Agora, para o livro do Espírito, alma é o espírito encarnado.
Nas perguntas sobre encarnação, existe uma pergunta que diz assim: o que era a alma antes de encarnar? Espírito. O que vira a alma depois do desencarne? Espírito. Então a alma, no livro do espírito, é o espírito encarnado. Agora, isso é uma convenção espírita. Não se trata de uma convenção universal. Alma, espírito, cheiro universal, é tudo a mesma coisa. Armando comenta que o espiritismo dá explicações diferentes. Deixa eu só completar antes. É tudo para eu, é tudo. Princípio inteligente do universo. Só isso. Joaquim pediu para eu repetir. Do Armando, o espiritismo dá explicações diferentes, dá mesmo. Sim, o espiritismo dá explicações diferentes, mas o livro do espírito não dá. Tem um trabalho que nós fez, que eu aconselho aos espíritas a ler, chamado Espiritismo, a doutrina dos espíritos, aonde nós comparou o estudo do livro do espírito que nós tinha feito com o que a doutrina espírita humana fala. Não bate uma coisa com a outra. A doutrina humana fala algumas coisas que a doutrina espírita humana fala algumas coisas que o livro do espírito rejeita. Vou lhe dar um exemplo. No livro do espírito tem uma pergunta. Os espíritos sofrem com o sofrimento daqueles que ficaram? E aí o espírito da verdade responde: depende. Sofrem mais se forem menos evoluídos. Os menos evoluídos sofrem com o sofrimento dos que ficaram. Os mais evoluídos lamentam o sofrimento dos que ficaram, porque sabem que eles estão perdendo uma oportunidade de elevação. Já a doutrina espírita humana fala que o espírito puro sofre com o sofrimento dos humanos. Então, se vês, a doutrina espírita humana não tem nada a ver com o livro dos espíritos. Ali está a doutrina dos espíritos. E eu de hoje vou falar sobre o livro dos espíritos, não sobre o espiritismo. Eu tinha pulado uma pergunta aqui do Bruno, o que é amar a Deus? Ô Giancarlini e Bruno, o Joaquim está dizendo que já respondeu aqui. Já eu disse que amar a Deus é entregar-se ao absoluto, já que Deus é o absoluto. E eu disse, o amor existe aonde o seu coração está. Se você está amando as coisas terrestres, se seu coração está preso às coisas terrestres, você está amando a coisa terrestre. Se seu coração está preso no universal, você está amando a Deus. O amor não dá para se descrever o que é. Se pode dizer o que você ama. O que você ama é determinado por onde está o seu coração. Pai Joaquim, eu gostaria que você explicasse novamente o que é amar a Deus. Porque você disse que se você ama as coisas terrestres, você não ama a Deus. Mas se Deus é tudo, inclusive as coisas terrestres, inclusive as ilusões... Você pode amar a Deus amando as coisas terrestres. Eu nunca desisti isso. Não desiste, minha filha. Sabe por que eu não desisti? Porque você pode amar Deus através de seu cachorro. Mas você não pode amar o seu cachorro e dizer que está amando Deus. Porque você ama o cachorro, a figura, a forma, a poste, o que ele faz. Você não está amando a Deus. Você não está amando universalmente o que você está amando um cachorro. Veja, é bem diferente você amar
uma coisa e você amará Deus através das coisas. Você ama a Deus através das coisas quando não tem posse, quando não tem privilégio por aquela coisa, quando para você aquela coisa e o cocô é a mesma coisa. Agora, você pode sim amar a Deus através das coisas, amando a tudo de uma forma universal. Agora, quando você ama tudo de uma forma individual, você não está amando a Deus. Pode até racionalmente justificar dizendo que está, mas na verdade não está. Jean Carlin pergunta, o espírito também é iludido, também cria realidades para si? O espírito ele é iludido, ele não se ilude. Ele não cria ilusões para ele. Ele vive ilusões que Deus promove para ele. São coisas completamente diferentes. Bruno complementa a pergunta, mas como amar o universal, que eu nem sei o que é? Aí é que vem o que a Fia falou. Como amar o universal através das coisas materiais. Mas amar as coisas materiais de uma forma universal. Olha, já que hoje eu chunto o livro do Espírito, isso está ótimo. Deixa eu falar uma coisa. No livro do Espírito, tem uma pergunta que o Cadeco faz que é assim. O espírito o ser humano tem direito à propriedade privada? E o espírito da verdade tem. Só que ele precisa colocar essa propriedade privada à disposição dos outros. Aí está a grande diferença do amar. Vocês têm propriedades privadas e as amam e retêm essas coisas só para vocês. Então amam essas coisas de uma forma relativa, de uma forma egoísta. Quando você amar o universal, ou seja, você tiver uma casa, mas essa casa estiver aberta a qualquer um, inclusive ao ladrão para entrar e lhe roubar, você está lá amando a Deus através da coisa material. Se você não consegue amar ao universal, porque você não sabe o que é, ame o universal através das coisas materiais. Como? Amando universalmente as coisas materiais, não tendo propriedades, não tendo privilégios, não sendo egoísta com as coisas. Daí a pergunta, qual a relação da mente e espírito? Olha, eu vou responder rapidinho e essa parte fica para a conversa sobre ego. A mente é uma personalidade temporária que o espírito acredita ser ele naquilo que vocês chamam de encarnação. Qual o nome dela, filha? A mente chama-se Daia, não o espírito. A Daia, ou a mente, é uma identidade provisória que o espírito acredita ser ele para viver provações. Em resumo, seria isso. Jean Carlin pergunta, através das ilusões que Deus cria para o espírito, ele não devaneia com a ilusão criada e se perde, o espírito desencarnado? Sim, ele se perde. E o que é o devanear do espírito? É acreditar que o Maia, a ilusão criada pelas mentes, como eu disse para a moça, é ele, é o que ele está vivendo. É a realidade que ele está vivendo. Esse é o devaneio do espírito. Como eu disse, o ser humano é uma ilusão
que o espírito tem, como se fosse um ser humano que tivesse fumado um baseado. Jean Carlin pergunta, o ego o acompanha após a morte? Claro, se ele morrer achando que é quem é, o ego tem que acompanhar, porque ele vai ser sempre quem for, enquanto acreditar que é. Só isso. Vamos continuar. Nós falou quem é o espírito. E disse que o espírito é um princípio inteligente do universo, que possui inteligência, mas não é inteligente. Não é a inteligência. Agora a segunda pergunta é, como é o espírito? Ou seja, de que forma é o espírito? Essa é uma pergunta também feita no Livro dos Espíritos. Existe a seguinte pergunta. O espírito é alguma coisa? E o espírito da verdade diz, para nós sim, para vocês não. O espírito é alguma coisa para os espíritos, mas para a percepção humana, o espírito não é nada. O espírito não é nada. Ou seja, o ser humano, além de não conseguir saber quem é o espírito, também não tem condições de saber o que é o espírito. O espírito é simplesmente um nada para o ser humano, porque ele não tem capacidade de saber quem é o espírito, nem de reconhecer o espírito. No livro dos Espíritos ainda se pergunta, o espírito é como se fosse um calão? Fala direito, filho. Clarão. E o espírito da verdade diz, sim, ele é como se fosse o brilho de um diamante. Sabe, o espírito é um brilho. Aí você poderia dizer para eu, mas eu vejo um brilho. Não, você vê o brilhar das coisas, não o brilho. Você vê o que sai do brilho, o rebrilhar. É como se fosse, por exemplo, a lua e o luar. Você é capaz de ver o luar, não a lua. No caso do espírito. Você é capaz de ver o expandecer, não o brilho em si. Então o espírito é alguma coisa que você não sabe o que é. E existe de uma forma que você não sabe o que é. Ótimo, né? Agora, você com certeza já ouviu falar de médiuns que veem espíritos. Então eles estão mentindo? Eu diria que não. Eu diria que eles estão vendo o perispírito e não o espírito. Sabe por que eu posso dizer isso? Porque todo médium que vê espírito descreve uma forma humana. Ou seja, um elemento com 2 olhos, 2 ouvidos, um nariz, uma boca, 2 braços e 2 pernas. Mas o livro do Espírito é claro quando fala o seguinte. A pergunta de Kardec é a seguinte. O Espírito vê. Aí o Espírito da verdade responde vê. Mas então ele tem olhos? Não, ele vê pelo corpo.
não vê pelos olhos, mas também sela pelo corpo. Tem sabor pelo corpo e não pela boca. Porque o espírito não tem olho, não tem boca, não tem nada disso. Ele é só um bilho. É perguntado também mais adiante como os espíritos se locomovem. E o espírito da verdade fala pela força do pensamento, na velocidade do pensamento. E vocês ainda acreditam que o espírito tem perna? Tem baixo? Não. Espírito, não tem como vocês conhecerem nada a respeito do espírito por meio da sua razão. O que você pode sim é conhecer o que você acha que é espírito e conhecer que não é. O que você pode é compreender que as compreensões humanas que falam de espírito são todas elas ilusões, maias, figuras criadas para que a razão humana pudesse ter a ideia de um espírito, mas que não é o próprio espírito. Com isso, então, nós começamos definindo logo quem é o espírito e como ele é. Quem é o espírito? É alguma coisa que você não pode saber, que você não tem elementos para saber. Como é o espírito? De uma forma que você nem sequer imagina que seja. Daí a pergunta, como espírito, por que não podemos reconhecer outros espíritos? Porque você hoje não é espírito. Você hoje é a Daia. Você hoje é o ser humano. Você é espírito, mas não existe em você nada espiritual. Tudo que existe hoje em você é humano. E como humano, você não pode ver. E tem um trabalho que nós conversou, aonde aqui na China, que é preciso estar além da percepção para poder compreender o mundo. Por quê? Porque você hoje é aquilo que você percebe, seja mentalmente ou através dos órgãos dos sentidos. Mas estar acima das percepções não é ter uma nova percepção. É simplesmente saber que tudo que você percebe é uma ilusão, é algo temporário que só serve para esta encarnação. Jean Carlin pergunta, absolutamente nada espiritual? Absolutamente nada espiritual. A única coisa que você pode saber é que você não deve saber de nada. Porque tudo que você souber é humano. Moço, eu já falei isso. Você sabe o que é o BOP? BOP. Sei lá, qualquer coisa. Não sabe. Por quê? Porque isso não existe referência na sua ideia. Tudo que é espiritual, absoluto, não existe referência nas suas ideias relativas. Então não tem como você saber. Você só conhece o que é relativo. E tudo que é relativo está no absoluto, mas não é absoluto. Se não tem a pergunta, vamos continuar. Eu agora há pouco falei numa coisa chamada perispírito. E este é outro aspecto sobre espírito que nós precisa desmistificar. A doutrina espírita chama o perispírito do corpo do espírito. Isso é uma ilusão. Espírito não tem corpo. Bilho não tem corpo.
Eu posso dizer sim, que o perispírito é temporariamente um corpo do espírito. Ou um corpo ao qual o espírito se pende. Não é o corpo do espírito, mas um corpo, o corpo espiritual ao qual o espírito se pende, temporariamente. Isso precisa ficar bem claro, para nós não tomar a ideia de que o espírito é o perispírito, assim como vocês imaginam que são o corpo. Não, não são o corpo nem o perispírito. Vocês são um bilho. Um bilho que é um princípio inteligente e que tem como propriedade a inteligência, que não é você. Então, continuando no trabalho sobre espírito de desmistificar, nós precisamos inclusive compreender que o perispírito não é o corpo do espírito, mas um dos corpos que o espírito usa transitoriamente enquanto não consegue viver sem corpo. Assim como um dia vocês abandonam essa caca humana, é caca e caca. Fala direito as duas coisas. Casca e caca. Não acho que seja caca. Ele está servindo ao espírito. Humana, se vocês um dia vão abandonar aquilo que chama-se de perispírito. E aí vão poder estar soltos no universo. Então isso é preciso de saber claro quando se estuda espírito. Perispírito não é o espírito, nem o corpo do espírito, mas um corpo ao qual o espírito se liga. A Daya tinha colocado aqui uma continuação da pergunta. Talvez você até já tenha respondido, mas eu vou refazer. Como espírito, porque não podemos reconhecer outros espíritos se o espírito está além do humano, por que encarnar? A encarnação, e nós vamos falar dela, é uma etapa de provações na existência do espírito. Vamos pensar na escola normal da vida terrestre. Você estuda um ano inteiro. E depois tem que fazer a prova sobre o que estudou. A encarnação é o período de provas. Agora, há pouco a Fia disse que esse corpo não é caca. Não, ele não é caca. Ele é um campo de provas do espírito. Agora, torna-se caca quando se valoriza ele acima do espiritual. Aí ele passa a ser algo sem valor. Que caca também não é nada de, como se fala, depreciativo. É só algo sem valor. Então a encarnação é algo sem valor para o espírito, a não ser uma prova. Espírito não se pende a querer estar encarnado, a maioria se pende, mas não deveria. Nem se pende a viver materialmente. Ele utiliza a vida para a elevação espiritual. Armando pergunta, se prende ou se liga, ou seja, pode estar onde sempre esteve, mas se vale da referência perispírito, como endereço postal. Perfeito. Porque, inclusive, o perispírito é uma ilusão. É uma criação de um ego. De um dos níveis de consciência. Assim como o corpo humano é a criação das percepções do 7º nível de consciência, o perispírito é de outros níveis. É só uma referência. Cláudia pergunta, se o corpo material é uma ilusão criada para o nosso ego, o
perispírito também não é uma ilusão? Acho que ele acabou de responder, né, Glaucia? Já não é criada para o ego, é criada pelo ego. Tanto o corpo humano quanto o perispírito são criados pelas consciências transitórias que o espírito vivencia. Nós já vai falar de consciência transitória. Jancalim, falar sobre espírito para um humano fica para depois que morrer. Mas para que o humano possa compreender o que Deus fala. Que você é um ser universal e não um ser humano. Só isso. Veja, os ensinamentos dos mestres não são para lhe criar cultura espiritual. Mas eles são simples. O que eles pretendem sempre é lhe dizer, olha, existe algo além. Existe algo além que é a sua realidade, que é a sua verdade, não isso. Todos os ensinamentos dos mestres têm essa propriedade. E é por isso que Cristo passou pelo que passou. Porque ele prometeu a vida depois da vida. Pena que criaram a morte depois da vida. A partir dos ensinamentos dele. O dormir eterno. Não, Cristo prometeu a vida depois da vida. O outro mundo, o reino do céu. É só isso. Todos os ensinamentos dos mestres são para lhe dizer isso. Olha, você não é um ser humano. Você é algo além. Você não vive só este tempo, mas vive além. Como é tudo isso? Não me pergunte. Espere para chegar a sua hora. Mas, para chegar a esta hora, compreenda que isso é verdade. E integre-se a isso, mesmo sem compreender. Bruno pergunta. Então, o pessoal que faz viagem astral e quer, a partir desta capacidade, se arvorar como conhecedor do espiritual e mais espiritualizado, estão enganados? Não estão enganados. Estão iludidos. Krishna diz, tudo que lhe vem pela razão é ilusão. E o que você acha que viu e que fez durante as viagens astrais, lhe vem pela razão humana, ou seja, por um pensamento, por uma formação mental. Então é uma ilusão. E para que serve todo o raciocínio? Como prova. Prova para quê? Para ver se você diz que você conhece, bate nos peitos e diz que é o melhor? Ou se você simplesmente diz, eu não faço nada, me levam, não sei, sei lá que é, não sei. Aliás, isso eu disse na casa do Gandão, você estava lá. Para quem não sabe, o Gandão é um moço que tem um centro muito grande. E eles estudam muito viagem espiritual. E no dia que eu fui, um dos dias que eu fui lá, tinha mais 60 e pouca pessoas, né, filha? E eu comecei a pergunta eu comecei a palestra fazendo a seguinte pergunta. O que vocês estão fazendo aqui? Aí me disseram, nós estuda viagem espiritual, nós estuda as coisas do espírito. Eu disse, por que você precisa estudar sobre o espírito? Se você é um espírito. Será que você não sabe dessas coisas? Será que você precisa vir à carne para conhecer? Você, espírito, precisa vir à carne para conhecer o que é o espírito? Aí eu disse, sabe o que vocês estão fazendo aqui? Enganando a vocês mesmos. Fingindo que estão buscando a Deus, mas quando querem cultura. Não é assim que se chega a Deus. Se chega a Deus vivendo com amor. E não aprendendo as coisas espirituais. Mal comparando, não seria isso que nós estamos fazendo aqui na sala? Pelo contrário.
Eu estou destruindo tudo. Eu não construo nada. Eu acabei de... Enquanto eles estudam o que é um espírito e formam ideias sobre espíritos, eu disse, não faça isso. Não queira saber o que é espírito, que você não vai conseguir. Fia, faz 8 anos que nós faz palestra. Faz 8 anos que nós destrói as coisas. Faz 8 anos que nós nunca construiu nada. Então nós não veio aqui para ensinar nada. Veio pelo contrário, a ensinar que você não deve saber de nada. Você não acha que o que se fazia na Casa do Grandão, o Bruno já identificou aqui Wagner Borges, como se faz em muitas casas, em muitos centros, em muitas escolas, tudo isso é um caminho? Se é um caminho, não merece sua crítica. Primeiro que eu não estou criticando. As palavras podem parecer crítica, mas eu não estou criticando. Segundo, não é caminho, é karma. Como karma é perfeito. Agora, aquele que entrega o seu coração, realizando-se através disso, entregou o coração à matéria. Então, sim, são casas, e todas elas são espetaculares, como karma, para ver se acontece o que o doutor falou aí. Como é que ele falou? As pessoas que se arvolam a dizer que porque fazem isso são os grandões que conhecem. Então, nesse aspecto, elas são espetaculares. Agora, aqueles que se utilizam dessas casas para usar a soberba no coração, estes estão no caminho errado. E é minha obrigação falar isso a eles. Olha, vocês estão assando o que estão fazendo. Vão acordar do outro lado, vai ter 2 diabinhos e vão dizer assim, chupeza, não era bem isso. A Iramaia pergunta, Kim, você também é um karma para nós ou um caminho? Claro que eu sou um karma. É por isso que eu digo, olha, não acredite em eu. Não acredite em nada. Porque se você se tornar uma zoaquinzita, você não fez nada. Jancalim, uma ideia dada por Deus a um ego se dissolve, é relativa ou absoluta? Sempre relativa. E sempre instrumento karmático. Bruno pergunta, mas viagem astral, mediunidade é matéria? E os mentores sérios que trabalham nesses centros? Viagem astral, mediunidade, incorporação, psicografia material, sim, passa pela rajão. Passou pela rajão é material, porque a rajão é a matéria. Rajão que eu digo é racional, compreensível pelos raciocínios humanos. E os mentores sérios que trabalham nestes centros são mentores sérios que estão ali para criar o karma daquele ser. Porque eles têm que criar na matéria a ideia de estar acontecendo aquilo. Agora, a escolha de coração, como você vai reagir aquilo, isso é seu, individual. Os mentores não têm nada com isso. Vamos dizer assim, eles escrevem a questão da prova. Quem vai responder é você. Jancalim pergunta, viagem astral é um espírito que fumou maconha? Viagem astral é o espírito que está fumando a mesma maconha que acha que é ser humano. Porque quem faz viagem astral não é espírito, é o ego. O espírito está no universo paladino e o ego cria a ideia da viagem astral. Bruno, estes mentores estão mais iludidos que você, que é nosso mentor aqui? Não! Você não sabe a consciência dele. Como eu disse, no universo, cada um cumpre um papel. E o espírito não escolhe o papel para fazer.
E se Deus dá ao Espírito o papel de representar, como dizendo que tudo isso é verdadeiro, ele vai fazer. Agora, isso não quer dizer que ele acredite nisso. São duas coisas diferentes. Jean Carlin pergunta, isso não é uma forma de se afastar de Deus, de se distrair com a ilusão? O quê? A viagem astral? Sim, é o que eu falei. Enquanto você fica no centro espírita estudando o que é um espírito, enquanto você fica no centro espírita estudando o que é um espírito, enquanto você fica nas aulas de catecismo estudando quem foi Cristo em vida, enquanto você fica nos centros ditos universalistas estudando viagem astral, você está se afastando do verdadeiro ensinamento dos mestres, que é o amor, o amar. Isso é assunto que não é tocado em nenhum lugar deste tipo. Se fala muito em doutrina religiosa, mas não se fala em amar no dia a dia. Sim, é se afastar de Deus e se aproximar do seu Deus, daquele ideal de Deus que você tem. Joaquim, quando nós temos uma intuição, ou seja, alguma coisa de um passado remoto nos vem à consciência, isso pode ser chamado de viagem astral? E qual o motivo para isso? Via, tudo que vem à mente, não importa o que está sendo dito, é uma ilusão, é um maia. É uma ideia que Deus está colocando para você como provação. Para ver se você vai se apegar a essa ideia e dela tirar frutos egoístas, ou se você vai continuar com o seu coração voltado para Deus. Tudo. Não importa se você chama de intuição, não importa se você chama de palavra de um preto velho, de um caboclo, de uma psicografia, não importa o que seja. Tudo que lhe é conhecido pela razão é sempre isso. Por quê? Porque tudo que lhe vem à razão é aprisionado pelas paixões e pelos desejos. Se você recebe uma psicografia dizendo que você foi Maria Antonieta, vai vir o desejo de se sentir uma rainha. Se você se entrega a esse desejo, você não passou na prova, porque não amou universalmente. Então não importa o que seja que lhe venha à mente, sempre será para você ver se você vai comer o fruto dessa árvore, ou se vai fazer o que Deus mandou, não comer dele. Jean Carlin diz, o ideal de Deus que temos está muito longe da realidade ou bate na trave? Não tem realidade nenhuma. Deus, como nós disse, é o absoluto. E como nós também disse, Deus é nada que você possa conhecer. Então qualquer ideia que você faça sobre Deus, lhe afasta de Deus. Enquanto o Bruno repete a pergunta, temos uma aqui do Armando. Não se deve ter intenção nenhuma ao fazer as coisas para nós que fazemos a experiência humana? Esse é o ensinamento de Krishna, né? Mas Krishna diz melhor, não é não ter intencionalidade, porque a intencionalidade surge do ego. O que você precisa é fazer o yasna das suas intencionalidades. Quer saber o que é yasna? Sacrifício a Deus. Sacrifique suas intenções a Deus. Esse é o caminho, porque deixar de ter intencionalidade, você não pode. Então, por exemplo, você diga, eu gostaria agora de estar em outro lugar. Mas não estou. Deus me pôs aqui, então louvado seja Deus. Eu gostaria de ganhar na loteria, mas não ganhei. Então, louvado seja Deus. É isso que o Krishna ensina.
o Yasna, sacrificar a sua intencionalidade a Deus. E não tem intencionalidade, porque isso é impossível. A intencionalidade surge do ego. É Deus que faz. Então você vai ter shape. Aliás, se você não tivesse, não teria prova. Se não tivesse prova, não teria vida, não estaria encarnado. Bruno repetiu aqui a pergunta. Do que adianta você ficar falando do espírito para nós, pobres egos? Como eu disse pro moço que tem o nome hindu aí, 2 vezes eu disse para ele, nós fala, mas você só vai compreender ou fazer se Deus fizer isso. Então brinca de me ouvir que eu brinco de falar. Meu querido ego investigativo, não há porquê. A única coisa que você pode saber é que você está me ouvindo. Não quero saber porquê, para quem, nem como, nem quando, nem onde. É isso que está acontecendo. Então assista isso. Eu só vou ler a complementação aqui do Bruno, já leio a sua, Gláucia. Bruno diz, afasta de mim esse cálice, mas se não for possível, seja feita a sua vontade. Este é o Yasna. Gláucia diz, acredito que existem pessoas que se dizem ateus e estão mais próximos de Deus do que nós. Olha, moça, não sei quanto tempo você ouve nós, mas eu já falei isso há 4 anos atrás, e só não me mataram porque eu já estou morto. Quando eu disse que se pode cegar a Deus amando o dinheiro, quase me mataram. Se você amar o dinheiro universalmente, ou seja, amar o dinheiro e não querer possuí-lo, você cegou a Deus, porque Deus é o dinheiro. Como eu respondi para a Fia, você pode amar, você deve amar a Deus, já que você não sabe amar, que não pode amar o Deus que você não sabe quem é. Você tem que amar a Deus através das coisas materiais. Mas amar a Deus é amar as coisas materiais de uma forma universal. Então sim, existe muito ateu que está muito mais perto de Deus do que aquelas que vão para a missa todo dia. Bruno, há algum demérito em pedir para o cálice ser afastado? Quem pede é o ego, não é você? Então não há. É o que eu disse quando nós respondemos essa pergunta. Olha, isso é uma prova de que o ego vai continuar lhe tentando, mas que você deve manter o seu coração em paz. Isso. Vamos continuar então falando um pouco mais do espírito. Não sei se vocês se lembram, nós no Junto Deus, nós chegou à mesma conclusão. Não se pode saber nada sobre Deus. Mas depois nós lemos uma pergunta do livro do Espírito, aonde Kardec diz assim, se não se pode saber nada sobre Deus, pode-se pelo menos conhecer alguma das suas propriedades? E aí nós estudou alguma dessas propriedades, lembram disso? A mesma coisa para o espírito. Você não pode saber nada do espírito, mas pode conhecer alguma das suas propriedades. E quais são as propriedades do espírito? Ora, se o espírito é a imagem e semelhança de Deus, são as mesmas propriedades de Deus. Fia, por favor, Gi, pega o livro do Espírito naquela pergunta, acho que é a Teji. Pergunta 13 do Livro dos Espíritos. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? Estes atributos que eu vou pedir à Fia para ler um por um, são atributos do Espírito.
são propriedades do Espírito. Por quê? Porque o Espírito é criado à imagem e semelhança de Deus. Assim como você não pode saber nada de Deus, você não pode saber nada do Espírito, mas pode conhecer algum dos seus atributos. Por favor, minha filha, leia um por um. Deus é eterno. Não, só isso. O Espírito é eterno. Se Deus é eterno, o Espírito é eterno. Agora, o que é ser eterno? Veja, vocês acham que eternidade é um tempo que transcorre a partir de um determinado momento. Algo começa e vive para sempre. Ilusão. Eterno é eternamento. Ou melhor, como a FIA diz, não ter princípio nem fim. Para você, o Espírito não tem princípio nem fim. Para o universo, o Espírito não tem princípio nem fim. Isso quer dizer que o Espírito sempre existiu? Não sei. Não dá para se discutir. Dá para se saber sim que o Espírito não tem princípio nem fim e é eternamente Espírito. O que quer dizer ser eternamente Espírito? Quer dizer que ele não vira ser humano e para depois voltar a ser espírito. Ele é eternamente Espírito. E como Espírito que é e continua sendo, vive humanizadamente. São coisas diferentes. Para vocês, o Espírito se transforma em ser humano. Não, ele não deixa de ser Espírito. Ele apenas se humaniza, mas continua sendo Espírito. Então aí está a primeira propriedade do Espírito, que apesar de nós não saber o que é e como é, pode dizer, o Espírito é eterno. E pode afirmar isso, porque Deus é eterno, e o Espírito é criado à imagem e semelhança de Deus. É imutável. O Espírito é imutável. O que quer dizer isso, filho? Que não muda nunca. Se o Espírito não muda nunca, como é que ele pode ser um dia bonzinho e no outro dia mal? Se o Espírito não muda nunca, como é que ele vai evoluir? Sair de um lugar e ir para outro. O Espírito é eternamente igual. Desde a sua criação até a eternidade, ou por toda a eternidade, o Espírito é sempre igual. Por quê? Porque Deus é sempre igual. Mas nós muda. Não. O ser humano muda. O Espírito não. É imaterial. O Espírito é imaterial. O que é ser imaterial? É simplesmente não ser feito de coisas de matérias? Não. É qualquer coisa que não pertence ao mundo das matérias. E o seu raciocínio, apesar de não conter matérias, pertence ao mundo da matéria. É por isso que você não consegue saber o que é o Espírito. Porque tudo que possa ser falado sobre ele não pertence ao mundo da matéria. É único. E agora vem a grande confusão. Deus é um só. Quer dizer que só existe um Espírito? Não. Quer dizer que cada Espírito é único.
Não existe dois espíritos iguais. Não existe dois espíritos que sejam almas gêmeas. Não existe dois espíritos que sejam idênticos. Cada espírito é uma individualidade. Por isso é único. Mais do que ser uma individualidade, cada espírito possui a sua individualidade. E nós já vai falar sobre isso, e é por isso que não se pode colocar o espírito em escala. Para você colocar o espírito em qualquer escala, você estaria acabando com a individualidade e criando espíritos iguais. E não existem espíritos iguais. É onipotente. Agora vem uma diferença entre nós e Deus. Deus é onipotente, é onisciente, é onipotente. Mas o espírito, como filho de Deus, é potente, ciente e pegente. Ele não é oni, ou seja, ele não achambarca tudo em si mesmo. Mas ele é presente, ele é potente, ele age no universo. Não a ação material, mas a ação espiritual, o amar. Então nós, espíritos, somos presente, potente e ciente. Sabemos das coisas. Podemos não ter a consciência, não lembrar que sabemos, mas sabemos. Agora, já não somos oni. Por quê? Porque Deus possui todas as propriedades, elevadas ao extremo, enquanto nós só temos as propriedades. É soberanamente justo e bom. A mesmo caso, Deus é a justiça e o amor, mas nós temos justiça e amor. Deus é soberanamente justo, mas nós temos justiça. Deus é soberanamente amoroso, mas nós temos amor. Se Deus tem, nós tem. Agora, nós não tem, vamos dizer assim, a propriedade tão desenvolvida quanto Deus. Por isso ele é Deus, e por isso nós somos espíritos. Então aí tá. Isso é o máximo que você pode compreender sobre espírito. Espírito é eterno, imaterial, se é presente, ciente e potente, é imutável, possui amor e justiça. Mesmo não sabendo quem é o espírito, ou o que é um espírito, você pode saber que o espírito tem essas propriedades. Se tiver pergunta. Jancalim, por que o espírito sente a necessidade de se humanizar? Ele não está completo em seu habitat natural? Sim. Nós vamos falar disso quando falar de consciências. Nós chega lá. Armando, pai, desculpe caso minha pergunta desvie o assunto. É que não estou conseguindo entender duas coisas existentes no universo que deveria ser indivisível. São essas, o espírito e a matéria, entre aspas, fluido cósmico. Como fica isso? Quem disse que elas se dividem? Elas são indivisíveis. O espírito é indivisível e a matéria, o fluido cósmico, é indivisível. Não compreendi a pergunta. Quem divide o espírito? O que divide o espírito? Quem divide a matéria? O que divide a matéria? Eu vou pular aqui a pergunta do Bruno para dar uma continuidade na do Armando. Se não existe um espírito igual ao outro, então existem várias unidades no universo, que deveria ter um lado só. Veja, isso se você pensar numa individualidade individualista.
uma individualidade que reconheça e dê valor ao seu individualismo. Cada espírito é único, cada espírito é uma unidade. Mas os espíritos vivem em perfeita comunhão. E com isso eles se interlaçam e formam a unidade e o universo. Eu já dei esse exemplo. É como se fosse um clube, um grupo. Quando você participa de um grupo, você precisa, apesar de ser uma individualidade, anular o seu individualismo em prol de benefício do grupo. É assim que os espíritos vivem. Então eles são um, enquanto a convivência extrema, mas também são um, enquanto cada um per si, cada um em individualidade. Bruno, o que diferencia um espírito do outro? A potência do espírito é o livre-arbítrio? Moço, ego investigativo que lido. Se você não sabe, não consegue saber o que é um espírito, como é que você vai saber o que diferencia um do outro? Impossível. A única coisa que você pode saber é que cada espírito é único. E se cada espírito é único, os espíritos são diferentes. Agora, em que? Não sei. E eu não sei. Jancalim, se iluminar é viver o que sabemos, espiritualmente falando... Espera um pouquinho, Jancalim, tem mais abaixo? Não. Se iluminar é viver o que sabemos, espiritualmente falando. Se iluminar é viver de Deus com Deus para Deus. Deus é a luz, Deus ilumina. O que você sabe, o conhecimento material é a sombra, é a matéria. Se iluminar é não saber. Se iluminar é dizer, meu pai fez, meu pai sabe, meu pai age. Isso é se iluminar. Armando diz, espírito e matéria é a mesma coisa. Se não forem, existem duas coisas no uno. Espírito e matéria não são a mesma coisa. Por quê? Porque no livro do Espírito está escrito que existe o Espírito e a matéria. Então na unidade existem duas coisas. Sim, mas duas coisas unidas que formam uma unidade. Veja, é o ego humano sempre querendo que há dois onde só existe um. Porque o um ou dois não se dá, vamos dizer assim, pela... Como é que eu posso explicar? Deixa eu tentar essa palavra. O 2 e o 1 não se dá por formas diferentes. Deixa eu tentar lhe explicar. Pegue 2 bilhos e coloque junto. Você será capaz de distinguir um do outro? Não, porque você vai ver os 2 bilhando juntos. Então veja, os 2 bilhando juntos é uma unidade, formada por 2 bilhos. Então é assim, no universo espírito e matéria estão tão perfeitamente congregados que você não consegue distinguir o que é um e o que é outro. Formou a unidade com Deus. Seria como aquela história que você já contou da massa do bolo. Tudo é uma massa de bolo. A matéria seria, por exemplo, uma massa empelotada. O espírito seria, por exemplo, uma bolinha que se formou dentro da massa e assim por diante? Não. O espírito e a matéria seriam a massa. Não uma boinha ou uma... Não, a massa. Não a boia da massa. São a massa. O universo é como se fosse uma massa de bolo. E o espírito e a matéria são a massa. São o que existe. Não é uma boia ou uma coisinha ou outra. São a massa. Qualquer pequeno grão da massa é matéria e espírito. Armando, como pode existir duas coisas onde só deveria existir uma? Acho que já foi respondido, né, Armando?
O Bruno repergunta, a potência do espírito é o livre-arbítrio? Que potência? O que é potência? Conscientização, talvez? Não! É capacidade de amar. Nós vai chegar lá. Calma. Jancalim, mas o senhor disse que todo conhecimento está contido no espírito. Conhecimento espiritual, não material. E o conhecimento espiritual, o material não tem condição de saber. Foi o que eu acabei de lhe perguntar. Você sabe o que é boco? Não sabe. Agora, para um espírito, vamos dizer assim, ele saberia. Mas não há tá do chão, não há como formar imagens e ideias no humano. Armando complementa. Espírito e matéria são diferentes, mas são iguaizinhos. O conhecimento material está contido na matéria, então. O conhecimento material não existe. É algo que Deus põe na sua cabeça. Ou seja, é uma ideia que Deus lhe dá. Só isso. Não existe. Deus diz que as coisas são assim e você acredita que são. Só isso. Ainda, Armando, vale dizer que fluido cósmico não existe? Vai dizer que o fluido cósmico que você conhece não existe. Existe alguma coisa no universo que você chama de fluido cósmico universal, mas essa coisa do universo não é o que você imagina que é. Como eu disse, tudo que é relativo existe no absoluto. Mas o relativo é uma ideia relativa sobre o absoluto. Filhos, muito ainda se tem para falar sobre espírito. Mas agora não vai dar para nós ir continuar no chunto. Porque já está quase na hora, né? Então, se quiser, eu faço todas as perguntas que tiver. Aí na terça-feira nós vamos então voltar ao assunto espírito. Como eu disse, não dava para completar hoje. É muito interessante, ferve muito isso, porque há muitas lendas a respeito de espírito. E nosso trabalho, no trabalho que busca lhe aproximar de Deus, é exatamente acabar com as quentices e lendas a respeito do espírito. A Armando havia comentado lindo. E em seguida, não sabemos o que é o espírito nem matéria. Louvado seja Deus eternamente. Que Deus que você também não sabe o que é? Então, é o que eu respondi para a filha outro dia. Louvado seja o nada. Mas se a gente quiser chamar o nada de Deus, a gente chama. Você pode chamar até de banana. Não tem problema nenhum. Bruno pergunta, Joaquim, isto aqui é sanga? Ficar sem sanga é difícil? Sanga é materialidade. Isso aqui é materialidade? Sim, é. E ficar sem sanga é difícil? Para você hoje, impossível. Você é matéria, vive como matéria, precisa da matéria. Agora, precisa não para viver materialmente, mas para realizar suas provas espirituais, para aprender a amar universalmente a tudo. Como é que você vai fazer um despossuir sem possuir? Jancalim, me parece que existe muita lenda neste mundo, inclusive as histórias bíblicas. Por que os espíritos se iludem tanto? Você acha que há muitas lendas neste mundo? Não há muitas lendas neste mundo, não. Este mundo é uma lenda. Tudo isso que você está vivendo e que você chama de real é história da carrocinha.
Você acha que cajou, mas espírito não caja. Você acha que é homo, mas o espírito não tem sexo. Não acabou de dizer que o espírito é imaterial? A vida é uma lenda. O estar vivo é uma lenda. Ninguém está vivo. O que mais que ele fala, filho? Se as histórias bíblicas são lendas, calo. Agora, por que os espíritos se iludem tanto? Porque não amam a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eles preferem amar a matéria. Gostam do pajé, gostam da dor. Gostam da dor. Tem gente que adora chofer. É tão bom. Chapo lixo. Que se iludem. Joaquim, você sempre comenta que haverá um dia não muito longe em que uma nave dos chamados extraterrestres pousará aqui na Terra para nos dar lição de amor. Então eu estou pensando, esses extraterrestres, que são também espíritos, vão dar lição de amor para os egos? E para os espíritos. Vão trabalhar nos dois níveis. Assim como eu converso com vocês como espírito lá em cima e com palavras aqui. Se você pode conversar com a gente lá em cima apenas como espírito, de espírito para espírito, então o ego perde o sentido. Por que não fazer direto? Para que dar essa volta toda? Porque eu converso lá em cima não é o que eu converso aqui embaixo. Lá em cima eu só digo ame, 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 ame. Aliás, nem digo, eu amo. Manda amor. Só isso. Agora, como está no livro do Espírito, livre-arbítrio seu, amá-lo ou não. Ou acreditar no ego. Porque ao mesmo tempo que eu aqui falo para ego, que eu não falo, o ego fala com ele, também vem as outras ideias. Isso tudo é uma loucura, nada disso presta, estão acabando comigo. Tudo isso vem também de Deus. E aí você pode escolher entre Deus ou o diabo. Entre o amor ou servir a humanidade, servir a sua humanidade. Jean Carlin pergunta, o que é um extraterrestre? Outro ego? Sim. Um extraterrestre é um ego. O extraterrestre que você vê é a criação do seu ego, não o extraterrestre. Lembra que eu disse pro moço do fio que a mulher dele só existe dentro dele? O extraterrestre só existe dentro de você, se você vê. Armando pergunta, tem chance de alguma afeição humana se tornar amor? Jamais! Não existe afeição humana que não seja fundamentada no egoísmo. Até porque qualquer afeição humana começa com eu amo. Se eu está presente, virou egoísmo. E de qual, Jean Carlin, e de qual extraterrestre o senhor falou? De extraterrestre. Extraterrestre só tem um. Todos que são fora do planeta Terra são extraterrestres. Você quer saber se eu falei do ego ou do que o seu ego criou? O que vai aparecer é um ego. E o seu ego vai criar. Vai acontecer as duas coisas. Digamos que Deus criou um ego coletivo sobre esses extraterrestres que pousaram na Terra. Seria isso? Digamos que Deus criou uma informação coletiva nos egos humanos. É outra coisa. Não egos coletivos. Informação coletiva nos egos. Com certeza. Jean Carlin, então tem vários? Você acha que os outros planetas estão aí para quê? Só para embelejar o seu luar? O universo, por definição, é o campo de provas do espírito.
em cada milímetro, porque se eu não posso dizer menos que você não conhece, em cada milímetro do universo existe um espírito realizando uma povoação, fora e dentro dos planetas. Naquilo que vocês chamam de cosmos e macrocosmos. Temos uma pergunta aqui do Armando. Então, uma afeição por tudo que vejo, no intuito de louvar a Deus, não chegará a Ele, Deus? Moço, de culpa a franqueja, mas repare como o seu ego tem um jeito, o seu e de todo humano, um jeito peculiar de colocar falsas verdades como se fossem verdadeiras. Você me falou, então tudo como é que ele falou, filha? Então, uma afeição por tudo que vejo, no intuito de louvar a Deus, não chegará a Ele? Não existe no ser humano, na razão, nenhuma afeição com intenção de louvar a Deus. No ser humano não existe essa intenção. Sabe por quê? Porque você louva a Deus em algumas afeições e em outras não. Se alguém me enfiar uma faca, você não vai louvar a Deus. E vai ter uma afeição, vai ter raiva, vai sentir-se mal, vai sentir-se atacado. No ser humano não existe universalismo. Por quê? Porque o ser humano parte do eu. Eu vou lhe contar uma historinha. De os apóstolos vinham com Cristo numa estrada e tinha um cachorro morto. Mortos há algum tempo, com a barriga saindo as coisas, comida em partes. E os apóstolos passaram, coisa horrível. Cristo parou, olhou e disse, olha que belos dentes ele tem. Aí está uma forma de louvar a Deus. Mas você, como humano, já teria virado a cara. Por quê? Porque você atende à primeira ideia que o ego lhe dá. E o ego sempre queria louvar a Deus em determinadas situações e outras não. Então não acredite em nada que o seu ego quis, nem quando lhe diz que você está louvando a Deus. Porque você só louva a Deus, você ego, só louva a Deus quando quer louvar. E quando você louva porque quer louvar, você não louvou a Deus, mas sim a você mesmo, o seu querer. Não, e queixa, não queira, em momento algum, transformar alguma coisa humana em sagrada. Porque nada que é humano é sagrado. Mesmo que aparentemente você acredite que está louvando a Deus. Armando pede desculpas. Esse foi o ego que o pai me concebeu. A gente deve chegar lá aos passos, não? Sim, é o ego que o pai lhe concebeu e mais do que isso, é o ego que você pediu. É o ego que representa o gênero da prova que você pediu. Então o ato do ego louvar a Deus está preso a um gênero de prova que você, espírito, pediu. O acreditar que o material pode ser humano, pode ser divino. Matéria é matéria, espírito é espírito. Godô! Tá ouvindo eu?
Matéria é matéria, espírito é espírito. Não se mitula. Espírito é luz. Matéria é chomba. Não há como se jogar luz à matéria. Já vou fazer sua pergunta, Jancalim, só para terminar aqui com o Armando. Para louvar o Pai em tudo, tenho que ir ampliando? Para louvar o Pai em tudo, você tem que louvar o Pai. E quando você louvar o Pai, não tem que louvar mais nada. Então você não pode ter afeição por uma coisa e dizer que por essa afeição você louva a Deus. Você tem que louvar a Deus tendo afeição positiva ou negativa. Louvar a Deus é louvar a Deus. Louvar a Deus porque Ele faz o sol, a terra e a comida, é louvar o sol, a terra e a comida, e não a Deus. Jancalim, não atender a primeira ideia que o ego dá é ser apático a tudo? Não atender a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona, a décima, as N ideias que o ego dá é alcançar a apatia. Não atender. A filha disse aqui, pode ser, pode não ser. É isso. Não atenda, pode ser ou pode não ser, não sei. Jancalim, é complicado, para mim mesma eu coloquei assim, pode ser verdade e pode não ser, né? Com isso eu consigo me acalmar um pouco. Armando diz, um é sombra, outra é luz, e os humanos nunca distinguirão um do outro no universo. Não é não distinguir um do outro. O humano é cego. Cristo disse isso. Se você acredita no humano, você é cego. O humano não vê a luz. Não distingue. O humano não vê a luz. Não vê o espiritual. Nada. A não ser as ideias sombrias sobre a luz que ele tem. Que é o que você acha que está fazendo. Que é o que você acha que está se aproximando de Deus. Isso são ideias sombrias sobre a luz. Mas deixa eu só completar o que eu tinha falado. Não se pode calear a escuridão. Porque quando você caleia uma escuridão, a escuridão acaba. Só quando você acabar uma escuridão, você terá luz. Então você não pode calear a escuridão. Você tem que acabar com a escuridão para chegar na luz. Isso. Então, filhos, fiquem na paz do Deus, né? Se tiver pergunta ainda, eu respondo. Jancalim, acabar com o conceito sobre a matéria? Não, moço. Você não pode acabar com o conceito. Deixa eu deixar uma coisa bem clara. Você não pode acabar com nada da matéria. Você não pode acabar com os conceitos. Você não pode acabar com as como nós falamos hoje, com os seus querer, com as suas vontades. Você não pode acabar com nada. O que você precisa aprender é a se libertar da ação deles. O seu conceito existirá, mas você tem que se libertar da ideia de que este conceito é verdadeiro, sem transformá-lo em falso. É o que a filha acabou de falar, eu não sei o que é. Então, conceito você terá. Agora, o que você não pode ter é a ideia sobre o conceito. É a isso que você não pode deixar o seu coração se pender. Se o seu coração se pende achando que o conceito é verdadeiro ou achando que o conceito é negativo, não importa. Você está preso ao conceito. Armando diz, como fica o que você disse? Não amar o cachorro, mas amar a Deus através do cachorro. Minha intenção de louvar a Deus a partir de tudo, até o meu esfaqueador, caso não duvido de mim, era o que eu tinha entendido. Não o que vejo, mas o que tenho em mira, Deus.
Mas veja, se você ama o esfaqueador, você não ama o esfaqueador. Você ama porque tem que amar. Porque compreendeu o que é assim. Não é amar o esfaqueador, é amar a Deus, que é o esfaqueador, a faca e a ação de esfaquear. Sabe, é muito acima do bem e do mal, do bom e do certo, do limpo e do sujo. Uma vez me perguntaram, como eu faço para livrar a minha casa da inveja? Eu disse, ame o invejoso. Mas principalmente, ame o ato de invejar. Não adianta você amar um esfaqueador que você ainda está lá amando um ser humano. Você tem que amar a Deus. E amar a Deus é amar a Ele, a faca e o esfaquear. E amar é não sentir nada por Ele. Não é gostar dele. É dizer, esfaqueou, tá certo. E não dizer, louvado seja Deus, obrigado por este esfaqueamento. Não é isso. É assim, sem emoções, inclusive do louvar, uma emoção de louvar, porque louvar a Deus não é uma emoção de, é uma emoção de, deu para sentir a diferença daí? Então veja, como se ama a Deus através do cachorro? Amando a Deus, e não ao cachorro. E o que é não amar ao cachorro? É não ter cachorro, é não ver cachorro, é não assar que é cachorro. É Deus. O cachorro não é Deus. Deus é o cachorro. É diferente. Quando você ama o cachorro para cegar a Deus, você amou o cachorro e parou aí. Quando você ama a Deus e por causa de Deus ama o cachorro, é diferente. Você ultrapassou o cachorro. Você não vai mais possuir o cachorro. Você não vai mais conviver com o cachorro, mas com Deus. Ficou claro isso? E aí no caso, a mordida também é Deus. O xixi é Deus. O cocô é Deus. O fedor é Deus. E você amou tudo. Agora vocês amam o cachorro. Mas vocês amam o cachorro desde que ele satisfaça as suas prioridades, seus desejos. Isso não é amar a Deus. Jancalim, enquanto achamos que amamos, estamos amando a nós mesmos acima de tudo? Sim, porque você está amando o seu assar. Você acha que é e acredita que o que você acha que é. Então você está amando você. Olha, é preciso ter cara de bobo. Nada achei, nada achou, nada oxo, nada avesso, nada falo. Digo, mas não falo. Percebo, mas não vejo. Escuto, mas não ouço. Você bonequinho, conhece?